Olá, pessoal. Eu sou Geni Carla Fritzky-Schulter, consultora e analista da SCI Sistemas Contábeis, e quero trazer alguns esclarecimentos em relação ao benefício emergencial. Bom, foi publicado o decreto 10.470 no dia 24/8, que trouxe a prorrogação de mais 60 dias de utilização dos acordos do benefício, né? E aí vem algumas dúvidas, né? Com a publicação do decreto, posso fazer acordos retroativos? Essa é uma das principais dúvidas e ela, na verdade, já vem também sendo questionado com a publicação do primeiro decreto, que foi o 10.422, do dia 13/7, que trazia, então, a possibilidade de prorrogar por mais 30 dias. E esse agora, o 10.470, do dia 24/8, por mais 60. Então, tivemos inicialmente na MP 936 e na Lei 14.020, do dia 6/7, a possibilidade de utilizar por 90 dias. E aí foi estendendo por mais 30 e agora mais 60, totalizando aí um limite de 180 dias por empregado, seja de redução ou suspensão, né? Ou um pouquinho de cada, né? Que não ultrapasse 180 dias por empregado. E aí vem essa questão, né? De ser retroativo. Bom, pessoal, primeiro eu quero lembrar que a lei, né, 14.020, do dia 6/7, ela trouxe para a gente justamente essa possibilidade de haver, posteriormente, decretos que aumentariam esse prazo inicial, que foi o que aconteceu, né? Primeiro por 30 e depois por mais 60. Esses decretos, eles saíram com data posterior à finalização dos acordos anteriores, né? Isso todo mundo sabe. E aí vem justamente essa questão, né? Posso fazer retroativo? Bom, a gente tem que avaliar alguns pontos, né? O decreto, ele é válido a partir da data da publicação. Ele entra em vigor na data de publicação. Então, tivemos aí o primeiro decreto publicado no dia 14/7 e o segundo agora no dia 24/8. E aí a gente entende que é a partir dali que pode se prorrogar, né? Que pode se utilizar esses novos prazos. Mas a gente sabe também que, como a lei permitia, né, deu essa possibilidade, muita gente entende que pode ser feito retroativo. E aí vem um detalhe importante que é o empregador web, que é o sistema que a gente cadastra esses acordos, ele aceita, né? Ele hoje está aberto para qualquer retroatividade nesse sentido, seja entre 1º de abril até 31 de dezembro de 2020, ele aceita cadastrar nesse período 180 dias, tá? Então, a gente está ainda na anistia no prazo, não está sendo cumprido o prazo de 10 dias para inclusão de novo acordo, de 5 dias para prorrogação, então ele está aceitando tudo e ele valida tudo, tá? Ele vai ser pago, não é porque deixa incluir que depois lá na frente ele acaba não deferindo, né, não validando esses acordos. Sim, eles são validados, eles são pagos, tá? Só que a gente precisa sempre pensar numa fiscalização, tá? Numa possível fiscalização futura e que pode vir a questionar isso. Mas tem toda essa questão também das empresas, né? De não ter possibilidade de voltar a trabalhar, de não ter ainda, né, toda a jornada integral. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, avaliem, tá? O que eu quero dizer para vocês aqui hoje é avaliem a possibilidade de fazer retroativo, de não. Então, tudo vai depender, né? O acordo, ele tinha sido feito com essa possibilidade de haver uma extensão, caso pudesse, né? Então, a empresa tem que avaliar. Não, eu já deixei meio acordado, o empregado já estava ciente, ele concordou. Se houvesse a possibilidade, então a gente faria seguido, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Se a empresa se tem a possibilidade de fazer só a partir do momento da publicação do decreto, ótimo, não vai correr risco nenhum. Se não tem possibilidade, aí é questão de cada um assumir o risco ou não. Como eu falei, o empregador web aceita, vai ser pago. O único detalhe realmente é em relação a uma fiscalização futura, já que nada está publicado nesse sentido, tá? Se tiver uma publicação oficial, Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho, ótimo. Por enquanto não tem, então a explicação que eu quero trazer para vocês é essa, tá? E aí vem uma segunda pergunta muito feita também, que é, preciso seguir a regra do aviso de 2 dias de antecedência? Pessoal, é mais ou menos no mesmo sentido, tá? Se o empregado e o empregador, eles concordaram que no dia 24/8, quando foi publicado o decreto, a partir de lá já vai iniciar, ok, os dois concordaram. Ah, não, o empregado ele quer avaliar, quer pensar tal. Ele tem 2 dias para fazer isso, né? Então, há essa questão dos 2 dias, mas se os dois concordarem e iniciarem no momento que foi
tido essa conversa no momento da assinatura, também não tem problema nenhum, ok? Então, duas questões aí que cada um tem que avaliar no sentido de realmente pensar no acordo que foi feito empresa e empregador e empregado, tá? E por último, eu quero só frisar aqui em relação às férias e 13º. Como ficam as férias e o 13º em caso de suspensão de contrato? Bom, pessoal, redução de contrato não vou nem comentar, porque fica normal, né? As férias e o 10º, sempre que tiver tido redução, elas são pagas de forma integral, então não tem nada, não muda nada nesse sentido. Já em caso de suspensão de contrato, a gente tem que avaliar 13º e férias separadamente. Vamos lá. 13º, a regra é que ela tem direito ao avo de 13º, o empregado tem direito ao avo de 13º, sempre que tiver 15 dias trabalhados no mês ou mais, né? Então eu avalio. É um caso de afastamento, é um caso de uma admissão, é caso de faltas, é caso de desligamento, eu sempre avalio a regra dos 15 dias. E isso serve também para suspensão de contrato, já que ele não define, né? Ele simplesmente define 15 dias trabalhados no mês ou mais. Então, se tiver 15 dias trabalhados no mês ou mais, ele tem direito àquele avo. Se não tiver, ele não tem direito àquele avo referente a 13º. Já as férias é diferente, tá? As férias eu tenho que, na verdade, seguir conforme o período aquisitivo. E aí a gente tem a regra de perda do período aquisitivo em caso de auxílio-doença por mais de 180, por mais de 6 meses, né? Que não seria o caso da suspensão. A gente tem outras regras de prorrogar período aquisitivo, que muita gente tem adotado, mas não é a orientação da Secretaria do Trabalho, porque esse tipo de suspensão de contrato, ele não consta naquela legislação das férias, tá? Então, essa é a avaliação que a gente está tendo. E enquanto não tiver algo publicado, né, que pode vir a ter, sim, alguma resolução por parte da Secretaria do Trabalho, mais para frente, ok, aí a gente segue essa resolução. Enquanto não, a orientação, né, mais benéfica, inclusive para o empregado, sempre seguindo essa orientação, é que se mantenha o período aquisitivo de férias do jeito que ele está. Não tenha alteração, não tenha prorrogação, não tenha perda, tá? Lembrando sempre, né, se há uma orientação, alguma definição, algum entendimento contrário a isso, nos sistemas da SCI, tanto Visual Praxe quanto Único Folha, tem parâmetro para você prorrogar o período aquisitivo, caso esse seja o entendimento, tá bom? Então, verifiquem, avaliem, né, essa situação nesse sentido que eu falei. É importante sempre buscar esclarecimentos, e eu só quis trazer esse esclarecimento aqui, que é a parte que a gente entende, que é a parte que a gente tem conversado, trocado ideias com a Secretaria do Trabalho, tá bom? E, por fim, eu só gostaria de deixar aí o convite, tá? Nessa quarta-feira, a gente vai ter no Conte News, tá? Após o Conte News tem o Talk, que aí eu vou ter uma conversa aí, a gente vai fazer uma live, né? Uma conversa, né? Um bate-papo com o João Paulo, da Secretaria do Trabalho, né? Que ele é coordenador do Governo Digital, e justamente para a gente trazer algumas questões nesse sentido, para esclarecer, né? Saber realmente a orientação da Secretaria do Trabalho nesse sentido, tá? Mais uma vez, não tem nada publicado, mas isso, né, trazendo ele para conversar com a gente, já facilita esse entendimento também. Então, no dia 26 de agosto, às 17 horas, no Conte News, a gente vai ter aí o talk com o João Paulo. Aguardo vocês, muito obrigada e até a próxima.